povo acreditava que só pelo fato de o templo estar ali, estariam protegidos. Mas Deus não se impressiona com paredes de pedra, Ele olha para o coração. E então veio o dia terrível. O ano era 586 a.C. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém. Durante meses o povo ficou sem comida, sem esperança. As muralhas foram derrubadas e o templo, aquele lugar glorioso que Davi sonhou e Salomão construiu, foi colocado em chamas. Em 2 Reis, capítulo 25, versículo 9, está escrito: E queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Também todos os edifícios grandes queimou o fogo. Você consegue imaginar o desespero? O povo vendo o fogo consumir o lugar onde a glória de Deus havia descido. Era como se o coração da nação fosse arrancado diante de seus olhos. Não foi apenas a destruição de um edifício, foi a quebra de uma identidade. O templo era o centro da vida espiritual, era o símbolo da aliança. Sem ele, os judeus sentiram-se como um povo sem chão. Os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia, os sacerdotes foram mortos, os portões de bronze foram arrancados. Era o fim de uma era. Mas aqui está algo que vai te impactar. Até mesmo na destruição, Deus estava cumprindo sua palavra. O já havia avisado que o povo ficaria 70 anos no exílio. Nada era acaso. A ruína do templo era a prova viva de que Deus não se deixa enganar por aparências. Ele não habita em ouro e pedras se o coração está vazio. Imagine os exilados na Babilônia, sentados às margens dos rios, chorando. O Salmo 137, versículo 1, descreve esse momento. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Eles penduravam suas harpas nos salgueiros, porque não havia mais cântico. O templo queimado era uma ferida aberta na memória do povo. Mas a fidelidade de Deus não tinha acabado. Mesmo em meio ao cativeiro, ele levantou homens como Daniel, que permaneceu firme em oração, voltando seu rosto para Jerusalém, mesmo que a cidade estivesse em ruínas. Isso mostra que, ainda que o templo físico tivesse sido destruído, a verdadeira presença de Deus não estava limitada às paredes. E quando o tempo do exílio terminou, Deus moveu o coração de um rei estrangeiro, Ciro, da Pérsia. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele mesmo me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Percebe o extraordinário disso? Um rei pagão sendo usado por Deus para reconstruir o templo. Mas a reconstrução não seria fácil. Quando os primeiros exilados voltaram para Jerusalém e olharam para as ruínas, muitos choraram. O templo de Salomão era apenas uma lembrança distante. A obra começou, mas enfrentou oposição, perseguição e desânimo. Os povos ao redor zombavam. Os próprios judeus questionavam se valeria a pena. E é aqui que a história ganha uma nova camada. Mesmo destruído, o templo se tornaria um sinal de esperança, mas também de batalha espiritual. Antes de seguir com os detalhes da reconstrução e os novos desafios que surgiram, quero que você deixe um comentário. Se você crê que a presença de Deus é maior que qualquer templo ou construção humana, escreva nos comentários: O Senhor habita em mim. Os primeiros exilados que retornaram a Jerusalém encontraram uma cidade em ruínas. Imagine andar por aquelas ruas silenciosas, onde antes havia cânticos e procissões. O Monte Moriá estava coberto de pedras queimadas e cinzas. Ali onde a glória de Deus havia descido. Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, liderava o povo, acompanhado do sacerdote Josué. Eles tinham uma missão clara:
construir a casa do Senhor. Em Esdras, capítulo 13, versículo 10, está escrito que, quando os construtores lançaram os alicerces do templo, os sacerdotes se paramentaram e começaram a louvar ao Senhor. Alguns gritavam de alegria, mas outros choravam alto, lembrando-se da glória do templo de Salomão. Você consegue sentir esse contraste? Era como um povo dividido entre a esperança e a saudade. O novo templo era um símbolo de renascimento, mas nunca teria o mesmo esplendor do que o velho. A obra, porém, não foi simples. Os povos vizinhos acusaram os judeus diante do rei da Pérsia. Enviaram cartas a construção o povo começou a se preocupar com suas casas, deixando a casa do Senhor de lado. Foi então que Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias para despertar o ânimo. Em Ageu, capítulo 1, versículo 4, Deus pergunta: é para vós tempo de